Estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para debater os jogos, mas principalmente para zoar. Nós não somos comentaristas, não somos jornalistas comprometidos com a informação e dar notícia em primeira mão. O nosso objetivo aqui é passar o sentimento de torcedor, aquele que está acompanhando os jogos e passar o que a torcida está sentindo a partir dos jogos que estão rolando. Comigo hoje nesse episódio está o gremista Franco, os colorados Pedro e Marcos, e eu, então, gremista Gustavo. Vamos começar pelo Inter, vamos começar diferente. Vamos começar pelo clube que teve, digamos, êxito na rodada, né? Porque o Grêmio realmente retrocedeu aí uma rodada em razão da derrota para o Atlético Paranaense. O jogo do Inter, ele foi um jogo pegado, né, Pedro? E sim. diferente dos outros jogos, o Inter mostrou uma certa consistência até. Sim, foi um jogo muito disputado, né? Eu achei, mas ao mesmo tempo um jogo bem sólido defensivamente, né? Não teve aquele futebol vistoso, assim, de empolgar, mas mais uma vez o Inter ganhou e sem levar gol, né? Que eu acho que isso é o mais importante, né? Se tu for olhar, já são 8 jogos de invencibilidade, né? Sendo 5 vitórias e 3 empates, que coloca o Inter numa posição ali de próximo do G6, mas já sonhando no algo a mais, né? Daqui a pouco começar a pensar na possibilidade de, por que não, uma vaga direta à Libertadores, né? Não sei se vocês concordam, o que vocês acham, né, dessa... Ô, Marcos, o Aguirre melhorou? Melhorou na escalação? Melhorou nas substituições? Melhorou na armação do time? Eu nem dei oi direito, os caras já estão botando na prensa já. Corneta Eu aqui, acho, né? assim, ó, vamos ser sinceros, tá? Ele só botou o Paulo Vitor porque o Moisés estava expulso. Sim. Tava suspenso. E ainda e ele não botou o Heitor na esquerda porque o Saraiva também tá expulso. Tava suspenso. Sim. Então, eu não acho mérito do técnico na vitória até. E outra, tipo, é só eu que vejo que o Patrick tá fora do tom. Ele tá totalmente distante dos outros. Ele não se entrega mais no jogo. Daí, mas ele teve uma boa oportunidade no jogo, né? Mas o cara tá fora, ele não corre, ele não acerta um passe, ele tá pior que tu lá no bobinho. Vai, então tá feia a coisa. Já que tu falou, aí eu vou adiantar o que eu ia falar antes. A gente fez uma série de desafios que ao longo dessa semana e da próxima semana, provavelmente, a gente vai largar no nosso perfil no Instagram. A gente fez bobinho, a gente fez corrida com domínio de bola, a gente fez embaixadas. Tentou fazer a embaixada, né? Não, alguns tentaram. Eu até de cabeça fiz, ó. A gente fez embaixadas. Teve alguns que fizeram muito bem, né, Franco? Mas a gente, todos conseguiram fazer embaixadas. Até eu consegui fazer mais do que o Marcos, eu acho, em sequência. 3 a mais, eu acho. Mas, enfim, seguindo na análise do jogo do Inter contra o Bahia. E outra, assim, ó, vamos ser sinceros. Querem apostar quanto que no próximo jogo o Paulo Vitor vai ser reserva do Moisés? Moisés é a preferência. Moisés é a preferência. E o Paulo Vitor jogou demais ontem. É contra quem o próximo jogo? É contra o Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro. Dureza o jogo. Não, ele vai botar o Moisés ele não marca, ele não ataca, ele não faz nada. E aí, vamos ser bem sinceros, o lance do jogo foi a defesa do Daniel no segundo tempo. Porque se o Inter tivesse tomado gol naquele lance, o jogo teria sido muito diferente. Não, com certeza, assim, até eu tinha separado aqui para falar da questão do Daniel, assim, né? Olha como ele tá se consolidando, né, como um grande goleiro e, tipo, salvando muitas vezes o sistema defensivo, assim. Eu acho que aquela defesa foi muito boa, assim, no sentido de que se tivesse tomado, provavelmente o desfecho pudesse ser outro, assim.
Tu estava falando da questão do Patrick ali, né? E aí, voltando para aquela crítica ao Aguirre direto de manter o Patrick, eu entendo que ele esteja mal tecnicamente, assim, mas eu sou um dos defensores do Patrick no time, assim, mesmo mal tecnicamente, porque ele, taticamente, ele entrega muito, né? Que às vezes não aparece. Ele tá pecando ofensivamente, naquela parte de armar a criação, comparado com ele próprio do ano passado, ele tá sem a vitória pessoal, mas se tu olhar o jogo do ponto de vista defensivo, ele ajudou muito o Paulo Vitor na marcação ontem. Tá, mas o passe, ele é um... vai tocar a bola no campo. Ele é uma vitória pessoal ou uma vitória coletiva? Sim, é tecnicamente, né? Mas eu não, tava indo se ele não tá acertando um passe, quer dizer que então ele coletivamente ele tá bom. Não, passe todo mundo erra, né, meu? Se tu comparar com o contraponto do co-irmão ali, do Alisson, que o Franco tanto adora, né? Eu tava pensando nele. Ele é um cara muito parecido do ponto de vista do esquema tático do Inter. Ele é o cara que ele dá esse balanço, tanto defensivo quanto ofensivo, mas ele tá assim mal tecnicamente, né? A reclamação do Franco, inclusive, né, Franco, é que o Alisson ofensivamente é uma nulidade, é que nem a avaliação do Marcos com relação ao Patrick. Então, mas eu troco agora, eu troco na hora, Patrick. Pelo ar. Mas essa troca a gente. Eu troco o Patrick pelo Jean-Pierre. Não trocamos. Também troco. Troca. A gente troca, claro. Jean-Pierre. Quem é Jean-Pierre? Quem é Jean-Pierre? Por falar em quem é Jean-Pierre, quem é fulano, assim, tem um outro cara que, se volte e meia, se pergunta quem é, que eu acho que fez gol ontem, né? Que, se eu não me engano, fez um gol bem bonito até de cabeça, né? O segundo fez, mas o quem é porque não tem título. Sim. Não tem título. Ele é campeão olímpico, tá? Verdade. Entregou o Gatorade na Olimpíada. Mas aí o Rafinha também é campeão entregando. Eu ia estar feliz lá tomando o Gatorade lá, entregando pros outros, assim, eu sou atleta do Grêmio, tu ia estar, sorriso orelha. Tu ia rir tanto que a tua cara ia dar uma câmera na tua cara. Eu não entendi, desculpa. Campeão olímpico. Tá bom. Não, fala de novo, Franco. Eu não entendi, repete, eu não entendi. É que se tu tivesse lá de reservão, entregando o Gatorade para todo mundo do Grêmio, dizendo assim, eu sou atleta do Grêmio, tu ia estar rindo tanto que a tua cara ia ficar assim, ó. Ia dar câimbra na tua cara. E tu ia estar parceiro entregando o Gatorade pros caras lá. Não me engana que eu gosto. Não, se eu soubesse que não tenho condição de jogar, eu ia ficar muito feliz mesmo, que nem ele, assim, se eu fosse fraco tecnicamente, eu não fosse. Mas se eu soubesse que eu sou bom e pudesse jogar, eu ia ficar chateado. Ninguém gosta de ser banco. Sim, com certeza. Bom, quer falar sobre Inter ainda? Sim, só uma... Pegando essa linha do Dourado, assim, a gente sempre... Que é bom. Pegando essa linha do Dourado ainda, a gente sempre cobrou muito dele a falta de habilidades, né? Tipo, que ele era aquele volante mais que guardava a posição, só passe curto. Ele foi muitos anos criticado por faltar essa outra opção, né? E esse ano com o Aguirre, ele tá tendo essa liberdade de sair um pouco mais, e olha como ele tá agregando a virtude do passe longo, né? Além da presença na área constante, fazendo gol de cabeça. Ele já deu vários lançamentos, assim, que resultaram uns em gol e outros não, que em outros anos ele não fazia isso com tanta frequência, né? Me chamou a atenção aquele gol antes de cabeça. É o estilo dele, virou o estilo dele, né? Um gol que ele já fez em outras ocasiões, né? Agora vocês vão conseguir vender ele, então, um volante 100 milhões, que ninguém quer. Mas é tipo o Luan campeão da América, né? Não, eu acho que o maior... Mas a gente se livrou do Luan. Não, Luan, rei da América, desculpa. Sim, mas o rei do Dali também foi, o Juliano também foi. Eu concordo, ele foi rei da América. Só que eu acho que o problema maior do Dourado não foi, tipo, todo mundo dizer que ele é mais do que ele é. O problema foi a lesão. Ele ficou muito tempo. Com certeza a cirurgia atrapalhou muito, né? Longo tempo de recuperação, é difícil voltar em alto nível depois. Se não fosse a lesão, o Inter teria sido campeão de alguma coisa. Não digo que seria, mas ele seria vendido por um valor bem maior, né? Só um último ponto antes da gente entrar na TV Grêmio aí. Sistema azul! O sistema Baldaço tem sistema azul aqui também, tá?
Eu não sei, ontem também estreou o Gustavo Maia, né? Que é aquele jogador que veio do Barcelona. Né? Sim, sim. E entrou, ainda a amostragem ainda é pequena e tal, mas eu achei que ele mostrou bons valores, assim, né? Um cara que ele parece ter uma qualidade que muitos jogadores do Inter não têm, né? Que é aquela questão do drible vertical, de partir para cima do jogador, que é uma característica que a gente sempre cobrava do elenco do Inter, de não ter esse jogador com o drible, né? E aparentemente ele parece ser esse jogador, né? De repente pode agregar. E foi o que o Paulo Vitor fez também, né? Sim. Qual é aquele jogador que veio da seleção chilena que tá no Inter? O Palácios. Quando ele chegou também falaram, não, Palácios, não sei o que, baita jogador, e agora tá onde o Palácio? O Campas tá jogando muito, né? Mas assim, eu acho que, tipo assim, ó, o problema do Palácios foi o seguinte: buscaram ele que nem o Pinares. Todo mundo pensava que ele jogava para um lado e foi quando veio ele jogava pelo outro, totalmente diferente. É bem parecido mesmo o tipo de... o caso é bem parecido, porque ele é meio, ele não é ponteiro. Tá, mas agora, já que descobriram, por que não colocam ele jogar na posição certa? Porque tem o Tyson, tem cara melhor que ele. Tem o Maurício, que está o Tyson estava machucado até a rodada passada. Mas aí tem o Maurício, tem o Bosquilha, tem cara que é melhor que ele. Então ele não é tão bom assim. Tipo, tem uns 5 melhores que ele. Que nem o Campas no Grêmio. Mas é que, então eu tô entendendo. O Inter trouxe ele para uma posição que não é a dele. Acho que foi isso. Aparentemente é o que parece, né? A gente já viu esse filme. Já viu esse filme também no Grêmio. Bom, vamos falar de Grêmio, né? O Grêmio insiste em não sair do Z4, né? Na oportunidade que teria para sair do Z4 depois de 3 meses dentro do Z4, não conseguiu ontem. E o pior foi um jogo para a torcida gremista, para mim, torcedor, particularmente, foi vergonhoso. Eu não pude assistir o jogo porque o Atlético Paranaense tem aquele monopólio dos jogos deles, né, do clube, então eles queriam vender um pacote lá para a gente assistir só os jogos do Atlético Paranaense contra os seus adversários, que é ridículo. Foi um jogo secreto. Eu escutei pela Rádio Grêmio, que é uma rádio que, digamos, a rádio do clube sempre é mais otimista, né? E a transmissão foi extremamente melancólica, assim, porque eles não tinham de onde tirar nenhum tipo de otimismo, então deram a real, né, para o torcedor. Foi terrível o jogo. Eu assisti os melhores momentos, teve muitos melhores momentos para o Atlético Paranaense, golaços do Atlético Paranaense, inclusive do Pedro Rocha, nosso ex-jogador, que tem até uma estátua na Guete lá, né, em homenagem a ele. Alguns colorados me cutucaram, dizendo, tem uma estátua do Pedro Rocha lá na Guete, vocês vão permitir que aquela estátua permaneça lá? Mas claro que vão permitir, o cara fez o que ele tinha que fazer, ele está defendendo o Atlético Paranaense agora, ele não vai jogar diferente contra esse clube. Provavelmente a atuação dele vai ser tão boa quanto foi contra o Grêmio quando jogar contra o Flamengo, né? Enfim. O que vocês viram, assim? Vocês assistiram o jogo? Aliás, vocês conseguiram acompanhar alguma coisa? Ouviram os melhores momentos como eu? Eu ouvi. Vai, Marcos. Eu vi o jogo. Minha opinião, eu acho que não pode fazer terra arrasada com o jogo de ontem. Lá é muito difícil. Eu já tinha te falado que lá não se ganha. Lá é muito difícil de ganhar. O Inter estava embalado com aquelas vitórias lá em sequência e não ganhou lá. Empatou. O Grêmio ganhou do Flamengo. Cara, eu acho que é muito mais fácil ganhar do Flamengo em casa, na casa deles, do que ganhar do Atlético Paranaense lá. O sistema de jogo é diferente, cara. A grama é diferente, a bola rola diferente. O cara tá acostumado numa coisa e quando vê, chega lá é totalmente diferente. Tu pode ficar 2 dias lá treinando e não vai ser a mesma coisa. Não vai ser. E daí todo mundo fica falando, mas o Filipão mudou errado. Cara, ele mudou para não tomar mais. Foi isso que aconteceu, ele mudou para não tomar mais.
E não pode pegar, na minha opinião, não pode querer a cabeça dele agora. Não, mas isso Não, acho que... mas na Rádio Grenal hoje estavam enlouquecidos. Mas as enquetes que eu vi nas redes sociais de perfis de torcedores organizados, que nem a gente, assim, que se organizam em grupos para ou cornetar ou analisar, todos fizeram enquetes, muitos fizeram enquetes, não todos, mas muitos fizeram enquetes que mostravam a culpa é dos jogadores ou do técnico. E o percentual de votos nos jogadores era muito maior. As pessoas estão vendo a campanha do Filipão. Foi um deslize? Foi um deslize. Mas assim, foi um deslize que colocou por terra várias análises que eu coloquei aqui como torcedor nos episódios passados. A gente ontem não apresentou nada daqueles ajustes que o Filipão tinha conseguido minimamente. A gente não apresentou a mesma postura que voltou depois daquela temporada de 10, 12 dias que o Grêmio conseguiu para se concentrar e treinar mais. Não apresentou aquela postura, sabe? Então, coloca o torcedor numa situação assim, tu não sabe no que acreditar, sabe? Olha só, eu faço a pergunta para vocês, qual é a motivação que esses nossos jogadores precisam? Qual é a motivação que eles precisam? Ontem, a motivação era sair do Z4 com vitória. Depois de 3 meses afundado no Z4. E isso não ajudou o Grêmio. E mesmo assim, isso, o Grêmio não... Sim, o Inter ajudou. Isso não serviu como motivação? Ganhar o jogo não serviu como motivação? Sabe? Sair do Z4, aliás, não serviu como motivação para jogar melhor? Ontem o Grêmio não jogou nada no primeiro tempo. Eu acho que eles estavam motivados, só que do outro lado também tem um adversário. O Atlético Paranaense está organizado. E o Grêmio do Felipão é isso aí, é 1-0. E se o Grêmio sai atrás, é muito difícil virar. Não? Então o Grêmio joga por uma bola, joga para não levar gol e fazer um gol. No momento que sai atrás, complica tudo. E saiu perdendo para o Atlético. Ficou muito complicado. Quando deu 1-0 pro Atlético, eu já disse, não vai conseguir. Não vai conseguir empatar, não vai conseguir virar. É isso aí, o Grêmio joga para sair na frente e se retrancar. E se segurar atrás. Como foi contra o Flamengo. Eu concordo, nesse aspecto eu concordo. Quando houve o gol, eu imaginei que pelo perfil do Grêmio seria difícil buscar a virada. Talvez o empate, né? Que na rádio hoje eu estava ouvindo muita gente dizendo que o Grêmio ele não empata e não vira jogo. Se o Grêmio começou perdendo, pode ter certeza que ele vai perder o jogo. Ele não empata, não. Ele pode começar ganhando e empatar, mas ele não empata o jogo. Esse é o sentimento, é o meu sentimento desde a época do Renato. Desde a época do Renato. Quando o Grêmio começa ganhando, é difícil empatar. Às vezes consegue, mas é difícil empatar. Aliás, começa perdendo, né? É difícil empatar, mas às vezes consegue. E quando ele começa perdendo, a virada é quase impossível. Parece que existe um bloqueio mental ali. Os caras não conseguem. Embora eu vi, como eu disse, eu vi os melhores momentos. O GE separou ali os melhores momentos. Teve bons momentos, boas oportunidades do Grêmio. O Santos fez defesa. Mas, assim, dá para contar nos dedos, né? Deve ter tido, sei lá, 2, 3 oportunidades, além daquelas que geraram os gols, né? Uma de bola parada, que quando o time não está jogando mesmo, depende daquela bola parada. Foi uma cobrança bem feita de escanteio na cabeça do Thiago, né? Do nosso meia ali. E a jogada do Wanderson, né? Que contou com a ajuda do goleiro, né? O goleiro meteu aquela bola para dentro ali também. Sim. Que o Grêmio não é formatado para atacar, propor o jogo. O Alisson que eu critico tanto. O Alisson é um jogador, um tático, para marcar. Quando o Grêmio tem que propor o jogo, não tem como, não tem qualidade. O Felipão tem que... Não sei se vai mudar. Ele já falou que esse vai ser o estilo de jogo. Vai tentar somar o máximo de pontos assim, com uma bola, uma vitória fora de casa. Eu acho que contra o Sport também não vai ser um jogo fácil na arena pelo estilo de jogo do Grêmio.
Eu acho que vai ser sofrido, porque o Sport vai vir para se defender. E o Grêmio ter que propor o jogo vai ser complicado. Um jogo que seria para ser mais fácil, né? Depois da partida de ontem se tornou um jogo difícil, né? Com uma briga direta no Z4. O jogo contra o Sport não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo de pressão para os dois lados. Mais até para o Grêmio, porque o Sport não ganha há muitas rodadas, mas o Grêmio ainda tem aquela chance de sair. Então ele sabe que se ele ganhar, ele pode sair da zona, e aí a pressão aumenta para o jogador querer essa vitória e acabar sendo sucumbido pela pressão lá, né? Vocês acham que a direção do Grêmio tá correta em não querer adiar os jogos que vai ter jogadores faltando? Tipo, vai faltar o Borja e o Vila Sante. E a direção não quer que o jogo seja adiado para que o Grêmio possa jogar e tentar ganhar para poder sair da zona de rebaixamento. Vocês concordam com isso? Não, eu acho que não tem nada. É jogador brasileiro, né? Se eu não me engano. Tipo, Não, eles poderiam. Para a seleção brasileira. Eu acho que não tem no regulamento com jogador estrangeiro. Acho que não tem. Então, se não está no regulamento, se não acordaram, isso aí não tem que fazer mesmo. Não, mas é que eles poderiam. Poderia ser. Não, mas acho que não. Acho que só poderia tentar, mas não está previsto, tipo, entendeu? Eu acho que seria um benefício técnico, né? Chegou a hora de a gente falar, de a gente dizer com quem que a gente ficou pistola. E eu quero começar com o Franco dessa vez. Respira, Franco. Sei lá, falar o time do Grêmio, eu já falei diversas vezes, fiquei pistola com o Pedro Rocha. Tem uma estátua, fez gol. Mas é o trabalho dele também, não tem. Peraí, eu sou meio. Eu não conheço nada em Porto Alegre, tá? Sou bem zero à esquerda, mas é sério que tem uma estátua do Pedro Rocha? Eu vou contar brevemente a história da estátua. O pai do Pedro Rocha ofereceu essa estátua para colocar na arena, lá em 2017. Ou 16. Eu não sei se foi por conta da Copa do Brasil ou da Libertadores. Acho que foi por conta da Copa do Brasil. E ele ofereceu para colocar essa estátua lá na arena. E como a direção do Grêmio não topou, não encampou a ideia, ele conseguiu um espaço ali na Guete, num edifício comercial, na entrada do edifício está lá a estátua do Pedro Rocha. Mas é ídolo do Grêmio. Os gremistas não podem... Tá, mas bem. É que cada um que ganha alguma coisa do Grêmio, vocês querem estátua, cara. Depois que saiu a estátua do Fernandão, vocês só querem estátua. Não é o Grêmio. É que estátua para os jogadores... Vamos parar com esse gol lá, vamos fazer uma estátua pra ele. Porque estátua para o jogador do Inter que ganha alguma coisa é difícil ultimamente, né? Daí não tem estátua para ninguém do Inter. Dourado não vai ter estátua no Beira-Rio. O Dali ganhou um monte de coisa. Não ganha nada há muito tempo. Só aqui... Não é cada gol que faz, que querem já fazer estátua. Não, eu concordo com o Marcos. Quebra vocês a pau, toma um arrodeão lá, daí vocês ficam bravos com o cara que o cara fez gol. Mas não foi o Grêmio que fez a estátua, foi o pai dele que fez a estátua. Não tem nada a ver com o Grêmio. Não, Franco. Eu concordo com o Marcos. Só que assim, tem um porém nessa história toda. Vocês, colorados, não sabem valorizar ídolos. Não sabem valorizar. Vê o caso do Falcão. Onde é que está o Falcão para o Inter? Mas daí isso não é um problema da torcida, né? Não é um problema da torcida. Deixar sincero. Não é. A direção do clube. A direção do clube não sabe valorizar ídolo. E trataram muito mal o Abel agora, recentemente. Trataram muito mal o D'Alessandro também, no final. Sabe? Até o D'Alessandro tá para voltar, porque querem que ele seja coordenador técnico. Mas vamos seguir a roda do pistola aí. Eu contei a história da estátua. Vamos lá, Pedro. Se cair a estátua do Pedro Rocha, é culpa do Franco. Não, mas eu gosto do Pedro Rocha. Não ganhou um título em cima do Grêmio, fez 2 gols num jogo. Claro. Continua sendo ídolo. Pedro. Sim. Eu fiquei pistola com o Nicão, cara, que acertou aquela bola na trave ontem ali, que podia ter sido o 5º gol, né? Tipo, e no jogo do Inter fechava com chave de ouro, né? O jogo do Inter foi impecável, foi perfeito. Foi. Eu gostei bastante do jogo, assim. Eu achei uma vitória bem sóbria, assim.
Acho que o Patrick teve um pouco abaixo, assim, se tu fosse escolher alguém para ficar pistola, seria o Patrick, né? Mas é um pistolinha, assim, eu acho que o Nicão é mais pistola. E tu, Marcos? Olha, eu não sei, mas eu não achei que o Inter teve uma vitória convincente. Por mais que... Polêmica. Não, é a minha opinião, é a minha visão. Tipo, eu não vi o Inter dominando realmente o jogo. Mas o que tu acha como uma vitória convincente? Foi 2-0 o jogo, né? Tipo, Uma vitória convincente, tu pode ganhar, ter uma vitória convincente ganhando de 1-0 e às vezes tu ganha de 4-2, que nem ganhou do Fluminense e não foi convincente. 4-2 não foi e os convincente. 4-0 no Flamengo foi convincente. Ah, não, ali foi show. Ali Mas acha o Inter jogou sozinho. Sim. Mas acha que todo jogo vai ser assim? Eu acho que agora é muito mais pontuado. Não acho que todo jogo. o jogo tem que dar show. Treta entre os colorados aí. É show. Sim. Não Treta é. entre os colorados. Tanto que na semana passada eu falei que se o Inter ganhasse de 1-0 tava ótimo. Então dobrou a expectativa. Dobrou a expectativa. Dobrou a meta. Dobrou a meta já. O meu problema com o Inter é o técnico. O técnico, continua a pistola com o técnico. Continua. Não, nada que vocês vão me dizer, tá? Nada que vão mostrar para mim vai. Tá, Marcos. O Marcos que é o Aguirre. Já que tu falou que pistola com o técnico, né? O Aguirre é sempre o teu alvo, né? Teve saldo positivo no jogo do Inter? Para ti? Teve saldo positivo para mostrar que o técnico tá errado. Porque o Paulo Vitor ser reserva do Moisés é um crime. Tem que ser preso, Aguirre. Tem que ser preso. E tem que ser preso quem concorda com ele. Que o cara... Não, pelo amor de Deus, vocês vão me dizer que preferem o Moisés no lugar do Paulo Vitor. E aí, Pedro, o teu saldo positivo é o Moisés ou o Paulo Vitor? Não, o saldo positivo é outro. Mas entrando na linha da provocação do Marcos, assim... é óbvio que eu prefiro o Paulo Vitor como titular, assim. Mas então ele foi botaria eu botaria uma terceira opção. O meu melhor lateral esquerdo do Inter não é nenhum dos dois, eu acho que é o Heitor, né? Que foi o que foi melhor como lateral esquerdo dos dois. Mas voltando ao saldo positivo ali. Eu fico como saldo positivo mais um jogo sem levar gols, né? E aí destacando de novo a participação do Daniel, que foi diferencial novamente. Vai se consolidando como um bom goleiro. E teve saldo positivo, Franco, no nosso jogo contra o Atlético Paranaense? Não teve nenhum saldo positivo. Só quero voltar a uma provocação do Marcos que ele fez da estátua do Pedro Rocha, que fez os 2 gols na final da Copa do Brasil e ganhou uma estátua. E o Yuri Alberto fez 3 gols no mês de agosto e ganhou o funcionário do mês. Ganhou uma placa. Até não, mas daí não. Ele fez 5 gols. Fez 5 gols. Calma aí. Um quadro, tá. Não foram os torcedores que fizeram o quadro, tá? Nem a estátua. Nem a estátua. A estátua foi o pai do Pedro Rocha. O pai dele é o torcedor número 1, mas aí torcedor, né? É torcedor do Pedro Rocha. Aliás, o pai do Pedro Rocha é um visionário. Porque ele fez foto com o Pedro Rocha com todas as camisetas dos clubes. Então, quando ele trocava de clube, ele já tinha uma camiseta de criança usando a camiseta do clube que ele estava indo. Ele, de criança, vestindo a camiseta do clube que ele estava indo. Do Flamengo, por exemplo, do Grêmio. Bom, do Grêmio é natural. Né? Bom, o meu saldo positivo... Não, mas peraí, tu não falou com quem tu ficou a pistola. Eu falei no meu comentário, né, maior, eu fiquei pistola com a falta de atitude do... Eu não vi atitude em campo como eu vi contra o Ceará e contra o Flamengo, né? Então, eu fiquei pistola com a falta de atitude dos jogadores. Acho que fiquei pistola com, digamos, com tudo aquilo que eu tinha visto como avanço que nesse jogo não apareceu. Então faltou ontem marcação e o Grêmio estava marcando bem, sabe? É lamentável, eu fiquei pistola com essas coisas. Sobre o saldo positivo, então vou emendar aí, vou dar o meu saldo positivo. O meu saldo positivo é pelo menos o Grêmio ter marcado gol, né? Porque poderia ter sido uma goleada de 4-0. Né? É verdade.
Pelo menos o Grêmio conseguiu, né? Teve, acho que o gol do Thiago foi um golaço para mim. Acho que foi bem, foi um gol. O Wanderson também foi valoroso ali naquele gol. Fica o meu saldo positivo aí. Seguindo na linha do saldo positivo, a gente fez na semana passada uma enquete nas nossas redes sociais, nas nossas mídias sociais, botou uma enquete no Stories do nosso perfil no Instagram e botou a mesma enquete também como post no feed do Instagram ali. E deu no Story deu o Edenilson, né? Como eu marquei hoje num post, e nos comentários no post deu Borja. Ontem, na rodada do Brasileirão, né? Inter e Bahia, Atlético Paranaense e Grêmio. Qual foi o melhor jogador na visão de vocês, Pedro? Daniel, fico com o Daniel. E tu, Marcos? Eu concordo. Eu ia falar Daniel. Concordo. Daniel? Tem algum jogador que tu queira elencar do Grêmio? Não, algum jogador do gremista, Pedro Rocha. Boa. Faz sentido. Até porque fez 2 gols, né? Eu acho que eu vou te dizer que a gente até poderia elencar no Grêmio os 2 que fizeram gols, o Wanderson e o Thiago. Só que o meio de campo do Grêmio ontem não funcionou, e aí inclui o Thiago junto ali. Né? Mas estou sendo muito rigoroso, talvez o Thiago tenha feito a parte dele. Tudo bem, mas o meio de campo não funcionou. Vidia Sante, Thiago e o Lucas Silva, que, olha, o Lucas Silva vinha, justiça a ser feita, ele vinha jogando bem, ele vinha tendo boas atuações. Mas, assim, ó, eu posso dar uma visão de fora? Não. Poxa... É que assim, ó, o meio-campo do Grêmio não tem funcionado há muito tempo. Não foi só ontem. Não tem velocidade no meio-campo do Grêmio. A única válvula de escape do meio-campo do Grêmio é o Ferreirinha. A transição. A transição do Aconteceu Grêmio no meio de campo é lenta. Aconteceu um gol contra o Flamengo. Fizeram um gol e só. Não tem construção de time. Por quê? Porque o Filipão joga com 3 primeiros volantes, cara. Como é que tu vai ter transição de bola com isso? Tu não tem. O que vocês acham de a gente fazer uma enquete na semana que eu tô querendo fazer há algum tempo já, envolvendo 2 contratações, o Tyson e o Douglas Costa? Acho uma boa, sim. Até porque eu acho que o melhor jogador da rodada, da dupla, né? A gente não vai escolher de fora, por mais que eu goste do Pedro Rocha, né? Do Renato Kaiser também gosto, é um jogador que eu admiro, assim, nunca jogou, né? Enfim, jogou aqui no Sul, né? Mas eu gosto só da Kaiser. Até nem gosto de Kaiser. Boa, né? Eu acho que o Daniel acabou sendo da dupla o jogador que mais se destacou, né? Principalmente pela circunstância da defesa, né? A gente poderia muito bem ter escolhido pelo gol do Dourado, do Yuri, mas eu acho que a defesa dele foi muito mais diferencial nesse ponto, além de outras que ele fez ao longo do jogo. Sim. Vamos fazer então uma enquete, vamos passar esse duelo das contratações ilustres do Grêmio e do Inter e do Grêmio, né? Para ver como é que tá. Até porque eu quero passar um dado aqui rapidamente para vocês com relação ao Douglas Costa. Ontem, né, que ele poderia entrar num virtual saldo positivo gremista. Teve gol, assistência? Ele teve uma assistência, pelo menos, ontem. Né? Eu vou passar aqui e dar os créditos para quem fez o levantamento disso, que foi a Rádio Pachola, né, que é uma rádio gremista que faz uma cobertura muito boa dos jogos do Grêmio e da temporada do gremista, né? Então ontem eles fizeram um levantamento depois do jogo que me chamou a atenção, né? Ele teve
45 minutos jogando, né? E deu uma assistência, teve um chute para fora, um chute bloqueado, 3 passes decisivos, que faltou, digamos, provavelmente faltou o homem de decisão, né? Para quem ele passou esse passe, né? E teve 77% de acertos de passe, 77% de acertos de passe, e 100% de acertos nos cruzamentos, que é uma coisa ruim para nós. A gente precisa de jogadores que... Então, assim, ó, tu tem esses dados aqui... Ele cruzou quantas bolas? Ah, pois é. Não tem no levantamento aqui que eu peguei nas redes sociais. Porque ele não cruzou nenhuma. Por isso que ele tem 100% de aproveitamento. Não, alguma ele deve ter cruzado, uma pelo menos. Que jogador é esse que vocês estão falando? Vocês estão falando do Messi? Não, olha, vou dizer... Olha, tu colocou aí... Ah, ele não passou nenhuma. Foi de um cruzamento dele que o Wanderson fez o segundo gol. Foi o único cruzamento dele, então. Não porque foi ele o único 100%. cruzamento. Não foi o único cruzamento dele. Então a gente acaba de chegar à conclusão que finalmente o raio caiu em na arena, né? Na outra arena. Na Baixada. Na Baixada, e que o Douglas Costa finalmente estreou depois de 5 meses. Tem a estreou com derrota. Estreou com derrota e um ótimo custo-benefício, eu acho que tá indo muito bem, né? Assim, aí, Pedro. Sim. Cara, tu tirou uma assistência. Esperou fazer. É bravo, né? O cara fez uma assistência e vocês já querem que ele vá para a Copa do Mundo. É muito pouco, eu acho que é. Porque ele tem aproveitamento de 76% dos passes. Mais 50% dos passes dele, ele tocou tudo para trás. Eu não sei como é que o Tite não chamou, de vez de chamar o Edenilson. Melhor o Douglas Costa, chamaram que aquele lateral esquerdo que vocês querem no lugar do Moisés lá, o Paulo Costa lá, como é que é? Paulo. Mas é um custo-benefício bem parecido, né? Eu tô escutando a semana em meses e meses esse Paulo Vitor aí, Paulo Vitor. Tu não viu o jogo? O raio estrear, né? Tudo. Tu não viu o jogo, né? Meses já, né? Que ele tá pra estrear. Aqui, eu vi os outros, ele é reserva do Moisés. Gremistas e colorados, participem dessa enquete. Votem, gremistas, votem mais, gremistas, votem mais. Eu não tô conseguindo acreditar o que vocês estão querendo fazer nesse canal. Vocês querem comparar o Tyson com o Douglas Costa, que fez um passe num jogo só. Não. E interessante. Vamos deixar para a torcida comparar. Vamos deixar para quem não segue comparar. Mas na Europa não teve nem comparação, né? Douglas Costa muito superior ao Tyson, né? Com certeza. Então, como jogador... Não, mas vocês adoram comparar o passado e títulos de jogadores de vocês que não foram conquistados pelo Inter. Então, a gente também pode fazer isso também, de vez em quando. Mas é interessante o Gustavo trazer métricas de jogo e tal. Eu acho que hoje era um jogo propício para trazer umas métricas do melhor goleiro do Brasil, né? Eu acho que ele está jogando em Porto Alegre, né? Atualmente, né? Ou não? Em termos de números, se pegar a estatística dos últimos jogos. É o goleiro da seleção olímpica. É o Breno, o melhor goleiro do Brasil. Reserva hoje, né? Vai. Bom, vamos seguir. Vamos seguir, senão o Franco vai bater em todo mundo. Eu acho que depois dessa estatística do Douglas Costa... É hora de palpitar. É hora de palpitar antes da gente encerrar esse episódio. Nós temos na próxima rodada Inter e Atlético Mineiro, que já foi citado aqui, então, né, durante o nosso episódio. O próximo jogo do Inter vai ser dureza. Qual é teu palpite, Pedro? Cara, assim, vou apostar no crime lá no jogo contra o Atlético. Assim, eu aposto 1-0 assim, para o Inter. Eu sei que é um jogo que vai ser muito, muito difícil, assim, mas assim como o jogo contra o Flamengo, é aquele tipo de jogo que o sistema do Inter de hoje gosta de jogar. É o time que vai pressionar, o Inter vai atacar e, consequentemente, vai dar esse espaço para o contra-ataque, né? Então, eu vou de 1-0 para o Inter, embora eu saiba que é um jogo bem difícil, assim, e se conseguir fazer o crime de ganhar do Atlético lá, o Inter eu acho que entra de vez na briga pelo G6, G4 ali, né? Acho que é um jogo até chave, assim, do ponto de vista de sequência, né? Não acha que o Inter pode ter chance de ser campeão? Se ganhar eu acho que ficou muito longe, né?
Claro, o Flamengo tem 35. No campeonato do ano que Pessoal, vem, talvez. Vamos parar de devaneios. O Flamengo cara, tem E 35 vamos aos tem palpites 32. de maneira objetiva. Se O ganhar Flamengo- lá, O Flamengo tá em terceiro, não Mas é o Flamengo pode, primeiro. o Flamengo Não. pode ser campeão e o Inter não, se tem os Sim. mesmos pontos. Olha, eu não acharia Tá loucura. o mesmo elenco também, né? Não. O mesmo elenco. O elenco Marcos, do Inter, Marcos. o Inter meteu um ponto É. no Flamengo. Marcos, Tá. aquele jogo foi fora da curva, Marcos. Dá o teu palpite aí para Atlético 2 a Mineiro e 0. Inter. Dá o teu palpite. 2-0 Atlético Mineiro. Porque eu sou 2-0 pro realista. Atlético Mineiro. O Atlético Ah, Mineiro. vai ganhar dos Não, ele me fala em título e depois na conta. O Marcos Não. é Não, não. ator Calma aí. contra a nação. Vamos ser Ele- sinceros. ele- Eu falei assim, ó. Eu perguntei pra ti. Se o Inter ganha lá, vai a 35. Tá. O Flamengo tem 35 e é candidato ao título. Se Não o são. Inter vai ter a mesma pontuação do Flamengo, ele não pode ser candidato ao título? São Eu 10 sou, lá. eu sou o cara, eu sou o homem pênalti e tu é o homem nunca critiquei. É igual os Nunca 3-0 de critiquei. São Paulo, aquele, né? Mas o Marcos falou um negócio interessante, assim. Tá, mas se dá ou antes de tu fazer a análise, vamos só ver o palpite do Franco aí com relação a esse jogo, que é um jogo difícil, Pra mim depende. Se o Paulo Vitor jogar, o Inter ganha. Se jogar o Moisés, ganha o Atlético Mineiro. vai jogar Pelo que eu escutei aqui, então acho que dá Atlético Mineiro. Paulo Atlético Vitor vai Mineiro. ser Eu já lateral acho da um ponto, seleção. Se jogar o Moisés, a chance é maior. Né? Tá, e com relação a Grêmio e Sport. É Sport agora, né? O primeiro jogo. É esporte. Grêmio e Sport, confronto direto dentro do Z4, né? Franco, qual é a tua 2 a 0. expectativa? 2-0 Grêmio. 2-0 pro Grêmio. Pedro, eu vou dar meu palpite casado, tá? Os dois. Tá. Depois desses números impressionantes assim do Douglas Costa no último jogo, assim, eu não tenho como não deixar de apostar no 1-1 com assistência do Douglas Costa, né? Eu acho que fica de bom tamanho. Assim. Douglas Costa vai ser o maior assistente E o do Grêmio O tem que Raio começar vai ter a ganhando. segunda assistência, ou será que vai cair o gol e o Raio caia pela primeira Não, vez? não pode ser raio mais, né? Relâmpago. Relâmpago. Raio não acerta. O Raio acerta o alvo. Qual é o teu palpite, Marcos? Eu aposto junto com o Franco, 2-0 Grêmio. 2-0 pro Grêmio. O Marcos É tá jogo com de 6 palpites pessimistas pro clube dele e otimistas pro nosso clube. aqui. Não, vamos ser sinceros. É jogo de 6 pontos. Se o Grêmio não ganhar de 2-0 do Sport, não ganha de ninguém mais, meu. Mas esse que é o jogo perigoso, né? Ele tem que ganhar. Pedro, tu estava querendo fazer uma análise antes de a gente palpitar sobre o Grêmio? Até esqueci agora. Bom, então eu vou dar o meu palpite. Tá, vai. É que tu me Palpite cortou. né? Atlético Mineiro. Lembrei. Lembrou? Quer falar? Lembrei. Quer falar? Vou cortar depois. O Marcos falou um negócio interessante ali, se o Inter poderia sonhar com o título ali, né? Tendo 10 pontos. E eu não sei se vocês ouviram, mas na semana passada, depois da vitória contra o Flamengo, teve um dirigente do Grêmio que fez um plano de recuperação onde ele falou sim e que o Grêmio poderia brigar pela Libertadores na sequência, né? Então, se um dirigente que é gestor do clube pode sonhar em Libertadores, por que nós, ou o Marcos principalmente, como torcedores, não podemos sonhar com o título, né? Essa tua comparação aí, uma vaga direta na Libertadores, projetar, não é né? um título. Não, porque Libertadores vai até G9, nos 9 primeiros do brasileiro vão para Libertadores. Eu acho mais fácil do que... A margem é maior. Mas eu acho que tem que sair do 17º ali antes primeiro, né? Mas eu acho que não, o título eu acho muito distante, assim, mas a vaga para um G4 eu acho que ela ficou bem buscável. Olha, assim. com relação à pontuação do Inter, se tu olhar assim, o Inter está em 7º, né? E que ele tá com 32 pontos e o líder está com 45 já, né? Sim. 10. 46, não, ficou longe. Ficou muito longe. Tá muito longe. Na tabela tá perto, mas na pontuação tá muito longe. E aí, além disso, entra a diferença de elenco. Sim. Então o Atlético Mineiro já é campeão brasileiro. Eu acho que é tendência. Então, aí é que eu te digo. Se ele não é campeão brasileiro, tá? E o Flamengo tem chance de ser campeão brasileiro com 35, por que que não tô dizendo que eu mas acredito é o elenco, que vale. são outras variantes.
Mas o tem uma Flamengo já diferença. estavam tirando ele ontem da briga pelo título. Mas O eu pessoal já eu- estava tirando. Já as perguntas para o Renato eram se o Flamengo já abriu mão do Brasileirão. É que eu acho que o Marcos se vale muito do ano passado, da recuperação que o Inter teve e brigou lá no final. Só que eu acho que tem duas diferenças muito pontuais. Assim. O Inter, nessa altura do campeonato, tinha uma pontuação muito superior. Estava brigando pelas cabeças ali, primeiro, segundo, terceiro, com o Flamengo. E esse Atlético, ele não oscila. O Flamengo ganhava, perdia. E o Atlético, ele basicamente só ganha. Né, cara? É verdade. Gustavo, seus palpites. Os títulos, o ano passado, quem estava na frente estava oscilando muito, né? Isso. E esse ano isso não acontece. Né? Não está acontecendo. Eu acredito que o Atlético Mineiro pode bater o Inter. Acho que vai acabar com essa invencibilidade aí de 8 jogos. Mesmo com o Paulo Vitor jogando? Mesmo com o Paulo Vitor em campo, mesmo Mas é que com o Paulo Dourado, Vitor não vai aquele jogar, que nunca O ganhou Paulo Vitor não nada. vai jogar, vai voltar o Moisés. Mas daqui a pouco vem um gol de pênalti, né? Faz tempo que não tem um pênalti, né? Vai saber, né? Mas acho que o VAR esse ano não tá para vocês. Não, esse ano não tá pro Grêmio. Nem para nós. Tá louco? Ontem teve um questionamento no final do jogo do Atlético Paranaense contra o Grêmio. Teve um pênalti não cobrado. Que já tava 4, né? Certo, nem quis dar o pênalti. O juiz não quis nem revisar. O cara não quis nem revisar. Mas, enfim, eu acho que o Atlético Mineiro ganha do Inter. Aposto em 2-0 para o Atlético Mineiro. E com relação ao jogo do Grêmio, é um jogo difícil, sem dúvida alguma. É um jogo que são dois afogados ali, né? Desesperados. Mas o Sport está mais desesperado, né? Porque não ganha vários jogos e aí vai entrar com uma pressão maior. O jogo vai ser aqui na Arena. Eu tenho a impressão que, inclusive, o Filipão vai querer dar uma resposta para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Então eu aposto ali no 1-0 para o Grêmio. Fazer o gol e se fechar. A estratégia que é batida do Filipão lá. Acho que o Grêmio tem condições de se fechar contra o Sport. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Então eu vou passar para o recado final. Começar pelo Marcos. Dá o teu recado final, Marcos. Meu recado final é assim, ó. Aguirre, assiste e bota o Paulo Vitor. Pelo amor de Deus, não bota o Moisés mais, tá? Isso. Tyson é melhor que o Douglas Costa. Isso os internautas que nos seguem vão dizer. Franco. Tite chama o Paulo Vitor aí. Pedro. Entrando na linha do Tite, assim, já que eu acho que não é o Paulo Vitor que tem que ser chamado para a seleção, assim, depois desses números arrasadores de hoje, assim, certo que é o Raio que tem que ir para a seleção, agora já para esse próximo jogo da eliminatória, né? Agradecer o pessoal aí por nos acompanhar, até a próxima. Pessoal, procurem seguir a gente também no YouTube, né? Tem o link na bio do perfil do Instagram, ou procurem na busca do YouTube Grenal Corneta. Falou, gente, até o próximo episódio. Feito. Até abraço aí.